Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é a professora Cindy, de literatura. O nosso foco é a ESA, certo? Então, vamos embora. Vocês estão vendo aí esse simulado número 4? É porque já é o quarto da primeira turma que abriu para este ano, 2020. A turma começou em 2019, em novembro, tá? Então as novas turmas vão estranhar, mas sim, já simulado 4, o meu ainda é o primeiro, o segundo, enfim. É porque eu consegui adiantar as aulas de literatura, né? Dei mais aulas de literatura do que de redação, já que eu também dou aula de redação. Mas a intenção era justamente tentar igualar vocês em literatura e fazer um simulado só. Como eu consegui, o simulado 4 é o mesmo, ou melhor, foi o mesmo para as três turmas, perdão, certo? Então vamos embora. 3 questões, como vocês sabem, de literatura, e depois a gente vai falar também sobre redação. As questões de literatura, como vocês devem ter percebido na prova, correspondem às questões 22, 23 e 24. Vamos à primeira questão. A primeira questão ela diz assim: marque a alternativa que apresenta informação correta sobre autor e obra representativos da literatura brasileira. Lembrando, literatura brasileira é o que o concurso vai te cobrar. Nenhum outro tipo de literatura, portuguesa, africana, nada disso, tá? Às vezes a gente faz menção na sala só para contextualizar, porque a literatura brasileira sofreu muito influência da literatura portuguesa, então a gente não deixa de tocar sobre, mas o nosso foco é a brasileira. E aí essa questão, o modelo dessa questão, ela já caiu na prova de vocês, né, da ESA, há alguns anos, só que eu adaptei para esta prova, uma vez que as alternativas de maneira geral tratava das diversas escolas, inclusive escolas literárias que eu ainda não estudei com vocês, certo? Então eu adaptei, coloquei só aquelas que a gente já estudou. Vamos lá. Aqui a gente tem autor, a obra, então é importante você saber o nome da obra e automaticamente quem é o autor dessa obra. É bom também saber uma síntese, no mínimo, sobre essa obra, sabe? A síntese, ela pode ser suficiente para algumas provas e em outras não. Por exemplo, para essa questão, eu não precisaria ter lido todas as obras, mas eu devo ter o conhecimento das características da escola literária a qual essa obra ou cada uma dessas obras pertencem. Porque, vê só, se eu falo na letra A que a Luísa Azevedo é autor de O Cortiço, eu tenho que lembrar que este autor é do naturalismo, certo? E que essa obra, como é comum no naturalismo, vai evidenciar a zoomorfização das personagens, ou seja, vai analisar o ser humano como um ser que age instintivamente, ou seja, como um animal. Então, o naturalista, o poeta naturalista, ele vai analisar o homem, vai dizer que o homem ele age como um animal, ele não pensa, certo? Então, se eu sei disso, eu vou marcar a letra A como alternativa correta. Vamos para a letra B. Machado de Assis escreveu Dom Casmurro. Ok, Cíndia falou sobre isso na sala. Eu sei que Machado de Assis é autor de Dom Casmurro. Inclusive, ele é autor também de Memórias Póstumas de Brás Cubas. A gente também discutiu sobre essa obra na sala. E essa obra, Memórias Póstumas, é inaugural aqui no Brasil sobre o realismo. Mas eu sei que essa obra é um romance idealista sobre a experiência do amor inacessível. Vamos refletir. Romance é um gênero textual, não quer dizer que seja do romantismo, tá? A não ser que fosse romance romântico. Mas aí é um romance idealista. Opa, idealista, idealização. Idealização é a característica do romantismo de fato e não do realismo. Realismo se chama realismo porque ele trata da realidade tal qual ela é, a vida como ela é. E eu sei que Machado de Assis fez parte, né? Ele é bifásico, né? Ele fez parte de duas escolas literárias,
romantismo e realismo, mas o realismo é o seu auge, é o seu forte, é o que ele se tornou aí um ícone, um poeta ícone, símbolo da literatura brasileira. Então, ele nem é tão estudado, visto como romântico, e sim como realista. Se eu sei que ele é realista, o romance dele não vai ser idealista, não é? Porque é do romantismo. Pior ainda, sobre uma experiência do amor inacessível, que é uma característica do romantismo. No realismo, eu não tenho essa preocupação com o amor exagerado, se o meu amor vai ser retribuído ou não. Muito pelo contrário, a temática é diferente. A temática agora é fazer denúncias sociais, inclusive sobre esse amor que eu faço qualquer coisa quebrando até as regras da sociedade, né? Como, por exemplo, o adultério, que era um crime na época. Então, como é que eu crio leis e eu mesmo as quebro? Típico do realista, certo? Então, havia aí o adultério, essa quebra pelo, por situações, né? E leis que foram criadas pelo homem e ele mesmo quebra. Por exemplo, no Casmurro, não se tem a certeza de que Capitu, personagem da obra, traiu Bentinho, personagem também principal da obra. Mas fala-se de traição, né? Uma possibilidade de traição. É uma obra realista, apesar de acontecer na mesma época do naturalismo aqui no Brasil, não é uma obra que vai tratar o personagem como animal, e sim vai justificar o seu comportamento, certo? De forma psíquica. Então, ele vai analisar o homem psicologicamente. Então, aí é falso, porque esse autor e essa obra não faz parte do romantismo, uma vez que romance idealista com experiência do amor inacessível é do romantismo. Letra C. Castro Alves escreveu Lira dos 20 anos e é um representante do mal do século no romantismo. Vamos lá, calma. Eu sei que Castro Alves é a terceira fase do romantismo. Mas eu não lembro, Cíndia, quem é o autor de Lira dos 20 anos. Eu não sei se é de Castro Alves. Mas vamos pensar direitinho? Eu disse no final da frase. E é um representante do mal do século no romantismo. Vê só, mal do século é a segunda geração do romantismo. Castro Alves é da terceira. Então eu já marcaria falso. Entende? Só com essa informação. Mas eu vou adicionar a informação para vocês, né? Tô corrigindo a questão. Lira dos 20 anos, anotem aí. É de Álvares de Azevedo. Exatamente o autor que representa o mal do século no romantismo. Entenderam? Na verdade, aí eu só troquei o autor, mas todo o resto estaria correto se eu tivesse colocado Álvares de Azevedo. Letra D. Gregório de Matos escreveu peças teatrais populares e de conteúdo religioso para catequizar os indígenas. Gente, tem certeza disso? Espero que eu tenha ouvido um não. Pois é, Gregório de Matos é um dos principais autores com textos em poesia, certo? Ele escreveu uma poesia religiosa, sim, mas ele também escreveu satírica e lírica. E a função não era catequizar os índios, muito menos a partir de peças teatrais, e sim, ele escrevia em poemas, dentro de uma relação de pecado, arrependimento e perdão para com Deus. Não tem nada a ver com catequização dos índios. Catequização dos índios, a gente lembra de quem? Do quinquismo, ou seja, aqui eu estou falando do Padre José de Anchieta, certo? Então é só trocar o nome daquele autor ali. Lembrando que Gregório de Matos é do Barroco. Letra E, Gonçalves Dias escreveu Navio Negreiro e Voz da África, poemas com evidentes intenções abolicionistas. Percebam mais uma vez, é a mesma coisa das alternativas anteriores. Navio Negreiro e Voz da África são poemas evidentes com intenções abolicionistas, né? Libertação dos escravos. Fala sobre a realidade do escravo. Porém, quem as escreveu foi Castro Alves, poeta dos escravos. Eu só fiz trocar o nome do autor. Portanto, a alternativa correta para esta questão é letra A. Parabéns para você que acertou. Questão 23.
eu tenho a poesia romântica representa a. Vamos lá. Valorização, não sei, idealização, identidade, simplicidade, idealização, de novo. Vamos tentar eliminar a partir da primeira palavra? Ok. Se vocês observarem, eu tenho idealização na letra A e na letra E é uma característica do romantismo. Se vocês observaram também, na letra B eu tenho valorização. E há uma valorização na primeira fase da natureza, da pátria. Então eu vou permanecer. Na letra C, a primeira palavra diz identidade. E o romântico, na primeira fase, tenta buscar a sua identidade nacional. Por isso que a primeira geração do romantismo é uma geração indianista, nacionalista, porque quer valorizar a pátria, certo? A letra D diz simplicidade. E não tem isso no romantismo. Tem isso na escola anterior, que é o arcadismo. Então, a letra D eu já elimino. O arcadismo busca a simplicidade da vida, das coisas, no texto, na linguagem, de tudo. Mas o romantismo não. Lembrando que uma escola surge para negar a outra, né? Então, eu já eliminei a letra D. Aí eu vou lá. Não sei se é idealização, valorização e identidade, mas ele diz do índio. Pode ser. Ainda pode ser. Idealização do índio, valorização do índio. Identidade do índio, não. Identidade do brasileiro, certo? Mas, Cíndia, pode haver, né? Pode ter a ver. Por que isso? Porque a partir do momento que eu busco a identidade do brasileiro, eu estou buscando a identidade do brasileiro nas origens dele, que é o nativo, que é o índio. Então, eu até poderia permitir isso aí. Beleza? Beleza. Vamos ver, vamos continuar? Vamos. Aí ele diz, na obra de... Vamos olhar só para a segunda coluna agora, que são os autores. Eu tenho Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Castro Alves e José de Alencar. Quem escreveu sobre o índio? Vamos lá. Gonçalves Dias escreveu? Escreveu. Sobre a pátria, a natureza, a origem. Então, é uma literatura indianista, sim. Álvares de Azevedo, segunda fase, gente. Não tem nada a ver com o indianismo. Castro Alves, eu já pulei, a letra D já tinha eliminado, mas eu vou explicar. Castro Alves, novamente, eu vou dizer, como eu já tinha dito na outra questão, ele é da terceira geração, que vai buscar aí uma denúncia social, a libertação dos escravos. José de Alencar escreveu sobre os índios? Escreveu, só que tem uma observação. O início dessa frase diz a poesia romântica. E a poesia romântica está no poema e não na prosa. José de Alencar escreveu em prosa, em parágrafos, romance. Então, eu elimino a letra D, ok? Elimino a letra E, ok? Eliminei também a letra B, porque Álvares de Azevedo é da segunda fase. Eu estou entre A e C. Vou continuar lendo. Obra de fulano de tal e A da vida. Se eu estou entre A e C, eu vou ler denúncia e denúncia. Opa, iguais. Acabou, eu já sei que é denúncia. A questão é a denúncia da vida de privações dos escravos na obra de... Matei a charada. Privações dos escravos, textos, poemas que tratavam da vida dos escravos, aquilo que eram proibidos a ele, não é? Tudo que acontecia na vida dele dentro da escravidão, na vida escrava, quem escreveu foi Castro Alves. Então, portanto, é a alternativa A, certo? Então, eu tenho a poesia romântica representa a idealização do índio na obra de Gonçalves Dias e a denúncia na vida de privações dos escravos na obra de Castro Alves. Questão 24. Diz assim. Considere as afirmações abaixo sobre a reação antirromântica no Brasil. Gente, a reação antirromântica no Brasil é o quê? Quais escolas surgiram contra o romantismo? Realismo, naturalismo e parnasianismo. Só que parnasianismo eu não dei ainda em sala, então não cairia na prova, não é isso? E não caiu.
Era para a gente observar o realismo e o naturalismo, ok? Então, vamos lá. 1. O positivismo, o determinismo e o darwinismo são ideias científico-filosóficas que fundamentam o pensamento da época, com certeza. Como eu disse em sala, essas correntes filosóficas, elas inspiraram, né, por fator da ciência, da razão, do cientificismo, a busca do materialismo, né, e do não sentimento, da não emoção, instigaram o realismo e o naturalismo. A prosa realista foi marcada pelo destaque do elemento psicológico no registro do tipo brasileiro do fim do Império. Perfeitamente. Também coloquei lá no nosso mapa mental, que fez parte do contexto histórico, o fim do Império, né? Já estava em uma grande tensão justamente por conta do fim do Império. E há um destaque, o quê? Elemento psicológico por conta disso. Então, aí também é verdadeiro. No 3. Nos romances escritos após 1880, olha aí, eu estou saindo do romantismo mais uma vez e indo para o realismo antirromântico. Machado acentua a crítica à sociedade da época, assumindo uma fina ironia quando focaliza questões como o casamento, o adultério, a exploração do homem pelo próprio homem. Lembra que eu disse sobre a visão do darwinismo? Não é só aquela questão de onde surgiu o homem, não, tá? Ou de onde ele veio, né? Que ele nasceu do macaco, enfim, não. É a questão da necessidade do homem ser superior ao outro. E aí ele acaba explorando o outro homem, né? No caso, o próprio homem. Então, são questões, são questionamentos, são temáticas que fazem parte dentro dos romances do realismo, certo? Não só essa temática, mas a crítica à Igreja Católica também, a homossexualidade, que na época era vista como doença, tudo isso. Portanto, as 3 alternativas estão certas. Letra E. E para finalizar, nós tivemos aí uma proposta de redação que abordava sobre um tema que é muito comum a nós, no nosso dia a dia, né? Que é a automedicação. O tema foi os impactos da automedicação na saúde pública brasileira. Coloquei em negrito para vocês não esquecerem do título. Disse que era para fazer um texto dissertativo argumentativo com no mínimo 20 linhas e no máximo 30. E coloquei um texto motivador. Talvez ele seja até maior do que na prova da ESA, né? Que às vezes não vem texto e quando vem é bem pequenininho. E o texto diz assim: o uso indiscriminado de medicamentos não se restringe somente à automedicação. Está relacionado à medicalização, ou seja, uma forma de encontrar a cura para as doenças e promover o bem-estar usando exclusivamente o medicamento. Então, eu trouxe aqui o que é que a gente poderia abordar sobre esse tema, né? Os impactos da automedicação na saúde pública brasileira. Só para inspirar vocês. É lógico que a gente pode observar, como eu pude observar em algumas redações que eu corrigi já, né, que já foram enviadas, que a gente tem diversos pontos de vista sobre esse mesmo tema. Eu só trouxe alguns. Quando a gente pode aqui, observar, a gente pode começar falando sobre a necessidade da automedicação, que é aquela questão do alívio rápido, né? Às vezes uma falta de plano de saúde, falta de tempo, uma ineficácia no sistema único de saúde, né, que é o SUS. Também a gente tem, por fator cultural, essa automedicação já faz parte da natureza humana, que na verdade já vem desde os índios, né, gente? Uma vez que essa automedicação, essa cura vinha através da natureza. Mas a gente não está falando de medicamentos naturais, estamos falando de medicamentos que são a partir de substâncias, que são drogas, na verdade, né? E aí, essas drogas, a gente pode encontrar as indicações muito facilmente
pela internet, como eu coloquei aí também, né? Muita gente pesquisa tanto que fica apavorado com o resultado da pesquisa, quando na verdade às vezes você só tem um sintoma simples. E essa automedicação, ela pode trazer malefícios, ela pode inclusive impedir, né, quando você finalmente for, por exemplo, à emergência e o próximo medicamento não pode fazer efeito, porque você está impedindo, com o medicamento anterior, você está impedindo que o próximo faça efeito. Também a automedicação, ela vai bloquear aí, né, bactérias ou até o anticorpos para que eles possam agir contra o vírus, a doença, enfim, que você esteja sentindo, tá? Perdão, deixa eu focar aqui. Então, a gente também pode colocar, quando fala sobre a ineficácia do SUS, colocar sobre a visão do sociólogo, né? Repetiu aqui a palavra sociólogo 2 vezes, desculpa. Bauman, quando ele vai falar sobre as instituições zumbis, que elas existem, mas quando a gente necessita, não tem vaga, não tem remédio, a gente espera, fica à beira da morte, vai com uma doença, sai dali com outra, né? Então, ele chama de instituições zumbis. Poderíamos também ter falado da Anvisa, quando a gente vai falar que ela permite muitos, né, não são alguns, remédios sem prescrição médica, né? E também dados da Abifarma. Confesso que esses dados da Abifarma seria muito mais fácil se eu tivesse dito o tema antes e vocês tivessem pesquisado, né? Mas aí a Abifarma vai dizer, em uma das suas pesquisas, que mais de 20 mil pessoas morrem, né? Morreram, melhor dizendo, nos últimos anos, justamente por fazer uma automedicação indevida. Ok, gente? Eu trouxe uma redação aqui para a gente só analisar, uma possível redação. Olha, aí esse candidato começou assim. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Entre aspas. Por que entre aspas? Porque não é uma fala dele, não faz parte do texto dele em si, né? Ele pega de outro texto para colocar no texto dele, que é justamente aquela mensagenzinha final, quando está havendo uma propaganda de um remédio, não é isso? E aí no final, eles colocam isso numa tela em azul. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado, gente. Com sintomas, o médico já deveria ser consultado, mas a gente se automedica. E ele continua. A famosa frase presente em propagandas de medicamentos é uma orientação divulgada pelo Ministério da Saúde. Veja, eu tenho um primeiro erro aqui, que é... Ai, meu Deus, peraí. É um erro gramatical, né? Esse aqui, ó. Por quê? Falei em sala. O sujeito é a famosa frase presente em propagandas de medicamentos. Aí depois vem o predicado. Eu não posso separar sujeito de predicado. Então, o candidato aí separou por vírgula, tá? Mas vamos continuar. É uma orientação divulgada pelo Ministério da Saúde. Ora, como é que o Ministério da Saúde divulga que a gente não deveria fazer automedicação, mas faz propaganda de medicação, incentivando a automedicação, né? Porém, tal recomendação é perigosa, tendo em vista o aumento da automedicação na sociedade brasileira e os casos de intoxicação relacionados a isso, a ela, né, melhor dizendo. Nesse contexto, deve-se analisar como a ineficiência do Sistema Único de Saúde e o surgimento da internet influenciam na problemática em questão. Veja aí, né? Eu levantei a minha tese. A tese é o meu ponto de vista sobre o problema. Então, eu tenho que colocar o meu ponto de vista e o problema. Qual o problema aí, gente? O aumento da automedicação na sociedade brasileira e os casos de intoxicação relacionados a ela. E aí, ó, alinhando a essa tese, eu ponho, então, né, diante disso, a gente tem que analisar a precariedade do SUS e o quanto a internet pode influenciar, intensificar nesse problema da automedicação. Agora vem a minha voz, certo? Aí vamos lá, desenvolvimento 1.
Em primeiro plano, convém ressaltar que, com as longas filas de espera e demora do atendimento nas unidades básicas de saúde, o ato de se automedicar é tido como uma solução para o alívio de determinados sintomas. A esse respeito, o sociólogo Zygmunt Bauman afirma que algumas instituições perderam sua função social, mas ainda mantêm sua forma, transformando-se em instituições zumbis. Assim, se torna notável, quando na verdade deveria ser o que, gente? Que eu disse em sala já? Torna-se notável. Início de frase ou após uma pontuação, o pronome ele vai para depois do verbo, formando uma ênclise. Quem quiser estudar esse assunto na gramática, no livro de português, o título é Colocação Pronominal. Então, torna-se notável como o SUS é incapaz de desempenhar seu papel social. Assim, delega à própria população a resolução de suas enfermidades, né? Pois é, não dá um sistema único de saúde apropriado, por isso tantas propagandas para as pessoas se automedicarem, né? É um paliativo, já que eles não podem fazer um hospital, né? Uma emergência adequada, não podem, não querem gastar tanto quanto deveriam, então dão paliativos. Percebam também, gente, a coesão nesse texto, né? Eu tenho aqui, ó, em primeiro plano, nesse contexto, tal recomendação se referindo ao anterior, porém que é um conectivo entre os períodos para indicar oposição. Eu tenho aqui, a esse respeito, se referindo à ideia anterior. Eu tenho também assim, ainda fazendo a ligação à ideia anterior e adicionando uma nova, certo? Não se esqueçam da coesão, que é muito importante. Desenvolvimento 2. Peraí, aqui. De outra parte, é inegável que a internet facilite a prática de consumir remédios por conta própria. Por conta própria. Para evitar repetição, a automedicação, né? Já que ela tinha, ou ele tinha utilizado anteriormente no D1. Então, olha, peraí, vou iniciar utilizando por conta própria para que daqui a pouco eu possa utilizar a palavra medicamento ou automedicação daqui a pouco, né? Mais lá para frente. Com a democratização do acesso ao conhecimento, ao invés de se tornou, como ele colocou aí, a gente deveria escrever tornou-se, tá? Tornou-se muito mais simples se autodiagnosticar por meio do Dr. Google, olha o uso da internet, bem como saber qual remédio tomar. Bem como, gente, é um outro operador argumentativo que indica adição. Então, quem não sabia isso aí, anota. Tendo em vista que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, que é a Anvisa, permite a venda de diversos medicamentos sem prescrição médica, é simples para a população adquirir um medicamento e fazer uso deste de maneira inadequada. Deste o que, gente? Deste medicamento. Para evitar repetição, ele usou o pronome deste, se referindo a um termo mais próximo, certo? Então, adquirir um medicamento e fazer uso deste de maneira inadequada, podendo sofrer com efeitos colaterais indesejados ou graves reações alérgicas, que foi o que eu tinha dito, né? Sobre a Abipharma, justamente o fato de pessoas morrerem ou intensificarem a doença, os sintomas, justamente pela automedicação indevida. Por consequência, essa ação contribui diretamente para o aumento dos problemas relacionados ao bem-estar da população. Só confirmo o que eu disse. Urge, portanto, olha aí, iniciou a conclusão com o conectivo. Se não deveria estar antes, tanto faz, pode ser depois do verbo ou antes dele, tá? Então, urge, portanto, medidas que sejam tomadas para se solucionar a questão da automedicação no Brasil. Percebam que medidas sejam tomadas é uma frase muito usada em redação, né? Mas, se você tem um contexto coerente e utiliza essa frase, que é clichê, né, para que medidas sejam tomadas, você precisa fazer melhor do que usar o clichê. Você pode até usar o clichê, mas olha como ele fez aqui, ó. Ele colocou o tema, parte do tema, né? Que o tema fala sobre os impactos, mas eu preciso da solução, se eu quiser, claro, né? Então, na ESA você dá a solução que se quiser, não é nem que é obrigatório.
mas aqui o candidato quis. Então, para se solucionar a questão da automedicação no Brasil. Neste sentido, o Ministério da Saúde, por meio das mídias televisivas e das mídias sociais, deve veicular conteúdos educativos a respeito da prática de se automedicar, mostrando suas consequências e os perigos em torno dessa ação, visando a motivar a sociedade a repudiar a administração de remédios sem um auxílio médico. Dessa forma, problemas pode ser contornado ao criar um novo ideal em que, na existência de qualquer sintoma, um médico deverá ser consultado. Veja que ele colocou ainda entre aspas para indicar que é uma frase que deve ser usada na propaganda, já que o Ministério da Saúde usa uma frase X e acaba incentivando a automedicação, por que não usar essa nova frase? A partir de qualquer sintoma, um médico deve ser procurado imediatamente, né? Então, a redação muito boa, certo? Ela, para a ESA, não teria nota excelente porque teve três erros gramaticais, né? Mas para o Enem, ela foi considerada uma nota 1000. Eu não daria nota 1000 porque encontrei o terceiro erro, né? No Enem, até 2 erros, você pode levar nota 1000, apesar do segundo erro ter sido repetido, que foi colocação pronominal. De qualquer forma,